Olá, gente. Bom dia. Tô chegando. Maria Vanim, estamos testando. Cadê você? Aparece aí. 10h58. Já vai começar. Falei e ponto. A produção e a apresentação é de Célia de Franco. Portanto, faltam 2 minutos para começarmos o nosso bate-papo diário. E você, fique ligadinho porque teremos coisas maravilhosas. Temos 2 pessoas e quem são elas? Eu não estou vendo na telinha. Manda um recadinho para mim e diz: estou aqui, Célia, para que eu saiba quem é você. Faltam exatamente 1 minuto para a gente começar o nosso bate-papo. E eu estou muito feliz porque hoje nós temos assim notícias super importantes. Se eu não me engano, é a minha aluna Sheila, né? Bom dia, Sheila. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Prazer em perceber que você está diariamente observando, participando do nosso papo diário. Então falta exatamente 1 minuto e já a gente começa a falar sobre as coisas do cotidiano, aquilo que muitas das vezes nos deixa assim um tanto quanto fora do plumo, né? Mas que é necessário falar. Então, exatamente, Rodrigo Nogueira, olha, ele tá bombando no TikTok. E você? Marque lá, dê o seu like, porque Rodrigo Nogueira é hoje o cara que está fazendo o pessoal sorrir no TikTok. Portanto, anote esse nome porque isso vai dar muitos louros. Rodrigo Nogueira no TikTok. Dani Manhã Justo, bom dia, tudo bem, Dani? Teremos que marcar o nosso encontro ali para que possa entregar a você o seu certificado. Então, prestem bem atenção, 11 horas exatamente na cidade mais linda do mundo, que é o Rio de Janeiro. E com toda certeza, é um grande prazer estar aqui batendo aquele papo diário de 1 hora, para que a gente possa esquecer os momentos que estão se tornando quase que enfadonho para todos nós. Luciana Monteiro, a minha aluna, chegando todos os dias, dando aquele alô para mim, assim como a Sheila Silva, a Dani aparecendo hoje pela primeira vez e o Rodrigo me mandando aquele coraçãozinho. Te amo de paixão. Obrigado por tudo aquilo que você sempre fez por mim e para mim quando nós estávamos no Civil. Mas hoje vamos à nossa realidade. O dia de hoje eu trouxe para vocês Jorge Salles, o meu design que está lá em Brasília. Olha, ele é charme puro, hein? Ele é o Rei Momo de Brasília, é o que faz todos os meus flyers relacionados ao Samba da Intendente, ao nosso programa Falei e Ponto, e de quando vez ele me dá um presentinho, sempre com algo muito interessante para que vocês comecem a rir um pouquinho da professora Célia. Bom, hoje o nosso tema é a cor, o pão e a burguesia. Mas antes de entrar nesse tema, que não é para criar nenhuma polêmica, mas é apenas para que a gente possa aclarar a nossa mente com várias e várias coisas que andam e estão acontecendo no mundo. Não podemos fechar os olhos para uma realidade que já se tornou quase que livro de cabeceira em nosso quarto, porque tantas coisas nos faz perder o sono em virtude de não sabermos, como diz o samba enredo da União da Ilha, como será amanhã. E eu vou começar dando umas notinhas para que vocês fiquem ligadíssimos. Observem vocês. Essa notícia é aqui, nesse momento, Ramon Mansur, o grande 01 lá da Lins Imperial. Meus respeitos, meu carinho, tá? E o que eu quero que vocês anotem aí, que eu estou muito feliz em detrimento de algo que, para as pessoas da área acadêmica,
passa a ser um alívio. Doutora Denise, da Mansão dos Pintos, muito obrigado. Maria do Céu, minha aluna, muitíssimo obrigado pela sua audiência. E o mundo acadêmico fica feliz, sim. Por quê? O prefeito Eduardo Paes resolveu desapropriar o campus da Piedade da Universidade Gama Filho. Então, para nós, professores, ex-alunos, funcionários, é um motivo de satisfação, porque Eduardo Paes reconhece aquele espaço físico como um dos mais bonitos para que possa abrigar o academicismo. Então, a intenção dele é tornar o campus da Piedade da Universidade Gama Filho centro de ensino e conhecimento. Então, para nós é sim uma grande honra e um alívio, porque durante algum tempo eu passava pelaquela rua, Manuel Vitorino, se não me engano, e via aquelas pastas, aquelas janelas fechadas, aquele prédio chegando a criar uma performance de ruína. E eu que tantos anos ali estive, se não falha a minha memória, acho que mais que 30 anos entrando naquele portão. Pude ver toda a evolução em virtude de uma relação de amizade que minha mãe tinha com o ministro Gama Filho. Ali também concluí uma faculdade, ali também fui professora e ali também tive a honra de poder subir as escadas do primeiro prédio, que era Ciências Jurídicas da UGF, com o ministro Fux. E em sala de aula com sua filha, que hoje é desembargadora. Ali, não só o ministro Fux, como figuras que eu posso considerar dignas do meu aplauso em virtude das aulas que sabiam ministrar. Então, se tudo não está como gostaríamos, mas pelo menos essa notícia de que a Gama Filho hoje estará desapropriada, ficará sob os auspícios do município e o município irá se encarregar de fazer ali um centro de ensino e conhecimento. Então, falei e ponto. Vamos esperar, porque a Gama Filho renasce das cinzas como um centro de ensino e conhecimento, uma desapropriação do prefeito Eduardo Paes. Vamos pagar para ver e acreditar. Silvana Beraldi, minha aluna de enfermagem do trabalho. Luiz Paulo Antunes, já estava sentindo saudade de você, porque afinal de contas, eu quando abro a telinha, a primeira pessoa que aparece é você e você não apareceu. Mas fica o falei e ponto para agradecer a Prefeitura do Rio de Janeiro em abraçar aquele prédio que foi durante muitos e muitos anos um grande reduto de mestres, alunos e funcionários. Da minha parte, como professora e como aluna daquela instituição, eu só tenho que agradecer. E também a Iracema Grimaldi, que foi uma das grandes figuras dentro da Gama Filho, que minha colega em sala de aula também, e depois minha colega por estarmos na mesma instituição como empregada. Muito importante. Então, a Luciana Monteiro me fala um assunto tão importante, interessante, e ela não vai poder ficar, mas mesmo assim, ela veio dando o seu alô e dizendo bom dia para todos vocês que estão aí assistindo e para a professora Célia também. Luciana, meu eterno carinho. Não, ela não é minha aluna, é minha amiga de Zap, né? A Lu é uma das figuras que
embora seja muito nova, mas confabulamos muito. E ela gosta muito de dar uma espiadinha aí naquilo que nós estamos falando de quando em vez, porque ela está em home office trabalhando. E o assunto da manhã será sobre home office, que virá aí uma bomba para deixar o pessoal pensando o que vai inventar, produzir, trabalhar e poder ganhar o seu sustento. Bom, fora dito aí, através dos jornais, que a população se tornou mais pobre. E por conta disso, nós estaremos tendo que apertar os cintos, poupar, porque a pobreza já chegou à casa dos 27 milhões. O que antes eram 9 milhões e meio, hoje já estamos na casa dos 27 milhões. Isso dá a perceber de que um grande número de pessoas perderam o seu poder de mando desde março de 2020. Então fiquem atentos. Acaba de entrar professor Daniel Leinad. Ele que é um dos grandes mestres na área de educação física e que prestigia o esporte para o adolescente. Então, professor Daniel, muito obrigado, meus respeitos e meu carinho. Você está aqui assistindo o nosso bate-papo. Então, quando se fala em que a renda está cada vez menor, precisamos tentar minimizar essa situação. E para isso, eu peço a vocês, não conheço ninguém, não sei quem são, mas peço a vocês que passem a dar uma olhadinha no projeto chamado Geração Falcões. Esse projeto, ele ajuda aos moradores das favelas de São Paulo, do Rio de Janeiro, quiçá de todo o Brasil. Vale a pena, na medida do possível, tentarmos dar uma olhadinha e ver o que podemos fazer. Se é 2 quilos de arroz, 5 quilos de açúcar, 3 quilos de farinha, mas seja quanto for, a nossa contribuição, com certeza, irá ajudar aqueles que hoje estão em fase de tornarem-se quase miseráveis, se já não estão, na essência da palavra, em condição miserável. Bom, uma outra situação que está nos inquietando muito, antes de entrarmos no nosso tema, é a área de saúde. Meus respeitos aos meus colegas que pude trabalhar na área de enfermagem, de radiologia. Constantemente a mídia está apregoando que não tem leito para agregar e suportar essa necessidade de receber os enfermos. Prestem bem atenção. Não é só não ter hospitais, não ter leito. Mesmo tendo leito, não se tem profissional. Então, não adianta abrir leito se não tem quem cuide dos enfermos. Então, esse entrave, este impasse está de norte a sul do nosso país. Ou seja, não temos profissionais da área de saúde para poder estar auxiliando no processo curativo dos doentes que hoje estão adentrando as portas dos hospitais. É um momento muito, muito sério. Então, eu peço a vocês que não é que entenda, porque a gente não pode entender algo que tira a vida daquelas pessoas que nós, independente de considerarmos ou não, são seres humanos, né? Então, com toda certeza, os hospitais, mesmo que tenha leito, não tem profissional. Se não tem profissional, não se tem como tratar, né? Faço mais uma vez alusão aí ao pedido, entrando Marcelo Gonçalves, o grande jurídico da SEDAI,
Nossa, o dia que eles descobrirem quem é você, os meus alunos vão deixar você louco. Marcelo Gonçalves, o grande jurídico da SEDAI e o presidente de honra da Unidos da Ponte. Muito obrigado, Marcelo. Grande abraço, né? Que a gente tenha muito axé. Voltando aí ao fato de entendermos que se não tem profissional, não podemos ter leito, e pedir às autoridades, inclusive estamos aí com uma grande autoridade, né, que é o Marcelo Gonçalves, daqui a pouco estará quase que candidato a uma prefeitura, a um governo do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida disso. Primeiro, capacidade ele tem, segundo, articulação ele também tem, e aproveitando a presença de Marcelo Gonçalves, por conta de toda a sua articulação, solicitar aos políticos que abram, né, deem espaço a que as pessoas que vieram solicitar que sua documentação seja validada por não ser do Brasil, seja mais ágil, porque desde 2011 várias pessoas estão pedindo validação dos seus certificados e não estão conseguindo. Portanto, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, grandes cirurgiões formados fora do Brasil e estão pedindo sua validação e não estão conseguindo. E por conta disso, não estão podendo servir a sua pátria. Embora tenham feito cursos fora do Brasil, mas são brasileiros. Então estão pedindo a validação e eu pediria, através hoje do Marcelo Gonçalves, que está nos ouvindo, que interceda junto ao setor político para que possam apressar a validação desse certificado que estão armazenados, se assim posso dizer. Voltando à geração de pessoas preocupadas em sanar o problema da fome, a Gerando Falcões, segundo a minha aluna Dani, está lá no complexo, né, próximo, bem daqui de nós, fornecendo o seu alimento, dando alimento às pessoas lá na Providência. Portanto, é fato concreto que Gerando Falcões está sim fazendo alguma coisa para os menos favorecidos. Então anotem aí, se puder, ajudem. Gerando Falcões, eles estão trabalhando com o governo, com a sociedade em geral, para poder levar alimento para aquelas pessoas que estão em condições miseráveis. Porque a fome, eu acho que é a pior tortura que o ser humano possa passar, né? Então, eu peço a vocês que deem uma espiadinha nessa Gerando Falcões. Márcia Santos, assistindo e chegando, né? Bom, vamos falar hoje sobre um tema que vai deixar o time, alguns aborrecidos, outros preocupados, outros achando que, nossa, que absurdo, que é o nosso tema de hoje, é a cor, o pão e a burguesia. Vejam vocês, quando nós falamos na cor, e eu estou mencionando esta cor agora, não que aqui eu queira dar alusão ao branco, ao preto, não é isso. É dizer que acaba de entrar a nossa doutora, meu Deus, estou cheia de doutora, eu não posso nem falar bobagem, Cristine Moreira. Muito obrigado por você estar na linha de frente da Covid, de estar no Gasola, e dizer para você que nas minhas orações eu peço pelo mundo e peço muito por você também, porque eu sei que desde o primeiro momento da Covid você estava na linha de frente, você que é uma enfermeira dedicada, e sei exatamente o quanto para você é preocupante
cada momento que você deixa o seu plantão. Então vai o meu carinho, vai o meu respeito, vai a minha consideração. Voltando aqui, e olha, um amor platônico entre Denise Pinto Pereira, que é presidente da Casa do Sambista, para Marcelo Gonçalves. Olha, muitos louros. E aproveitando para dizer para você, Marcelo, que a doutora Denise também está aí. Catilene Costa, minha aluna que estará fazendo os nossos cursos aí de secretário, grande abraço, obrigado pela sua presença. Vamos voltar aí falando nessa cor. Hoje, nós ainda nos preocupamos com a cor da pele. E será mesmo que essa cor da pele tem importância em detrimento daquilo que podemos ser e daquilo que podemos fazer? É o momento de questionarmos. É o momento de tentarmos repensar. E esse repensar, que já vem desde muito, sobre o ser humano em detrimento do outro. A vida, a cada momento, nos dá um presente, que é ver o que está acontecendo com outras pessoas, para que nós possamos perceber qual é a nossa função como cidadão, como cidadã, dentro da nossa sociedade. Uma sociedade, ela é recheada de todas as etnias. A sociedade, ela não impõe uma cor para favorecer ou não. Nesta sociedade, a cadeia produtiva não vem fazendo nenhuma seleção quanto ao fato de ser branco ou preto. Mas as pessoas ainda têm essa grande preocupação. Em 1988, que é uma data que está inserida no nosso contexto, porque desde criancinha ouvimos toda hora que a libertação dos escravos aconteceu em 13 de maio de 1988. 1888, eu já pulei até um século, em 1888. Ok. Será mesmo que houve uma libertação? Será mesmo que essa libertação não foi uma maquiagem, como a maquiagem que nós vimos ontem, e que todos aplaudiram, ou se não uma boa parte, de um discurso pronto, fabricado, em detrimento de não quero ser incomodado pela justiça, então eu tenho que sair de fininho, contar uma história e ser ovacionado. 1888 nos dá a possibilidade de entender que os escravos estavam libertos, né? E tem até um samba enredo que diz, né, que em 1988, né, todos estariam libertos, né? E vem liberdade, liberdade afinal. É mais ou menos assim. Não estou falando de Deodoro, mas estou falando em Princesa Isabel. Porém, ali já começa a grande seleção entre o branco e o preto. E vou repetir para vocês, que eu falo sempre para minhas alunas, em qualquer lugar, e os meus amigos. Eu fico muito à vontade, porque eu sou filha de negra, baiana, filha de baiano com pernambucano, e por outro lado, filha de italiano, neta de italiano, neta de italiana. Então, eu fico naquele lado, né? O branco não me quer, o preto também não me quer, mas tá tudo certo. No final, eu toco o bonde. E o que acontece? Nós, nesse momento, criamos uma seleção involuntária. E alguém vai me dizer, por que, Célia? Eu não sou professora de história. Aqueles que me acompanham sabem perfeitamente bem que
A minha praia é direito, administração, contabilidade e pedagogia. Mas eu gostaria muito de ter sido uma professora de história, porque eu acho que dentro da história eu estaria bem inserida. Porque quem não pode contar dinheiro tem que contar história. Mas, brincadeiras à parte, no momento em que a princesa Isabel liberta os escravos, começa a saga da epiderme negra. Os escravos são libertados, concordam? As portas das senzalas são abertas e eles partem para um lugar chamado coisa nenhuma ou nada. E por que coisa nenhuma ou nada? Muito simples. Porque, na verdade, essas pessoas não sabem fazer outra coisa se não trabalhar na casa da sinhá, do senhor, no campo. E acompanhar a burguesia nas igrejas e de quando em vez, no calor, abanar esse senhor e essa sinhá, levando o nome de criado mudo, porque ele não podia falar, ele só podia abanar. No momento em que ele sai do lugar aonde ele estava permanentemente enclausulado, o que ele vai fazer? Como ele vai se sustentar? Então começa aí a grande saga. O desemprego já começa por aí. Ele não tem qualificação. Ele vai fazer o quê? Ele precisa comer. Ele precisa vestir. Ele precisa ser o provedor da família que ele deva ter, porque, diga de passagem, né, a epiderme escura, com toda certeza, é grande reprodutor. Mas não tem dinheiro, ele não tem trabalho, porque ele não sabe fazer, senão trabalhar na lavoura, no campo e na casa do senhor e da sinhá. E aí? Aí ele vai para o subemprego. E nesse momento está estabelecida uma diferença, que já estamos em 2021 e aos olhos, à luz da verdade, é muito claro que ainda é um produto valioso, mas que é vendido por muito barato. Somos nós aquele onde a epiderme ainda não teve voz numa sociedade. Não estou aqui fazendo nenhuma textualização política, porque eu não entendo de política. Eu entendo do meu país. Mas a gente precisa criar essas pontuações para que possamos também entender o porquê das questões. Então, esse negro que saiu da fazenda, das terras do senhor, vai prestar serviço para este mesmo senhor, muitas das vezes, em troca de alimento. Ele, muitas das vezes também, ele faz um casebrezinho ao lado da fazenda que ele era o escravo, porque ali ele vai plantar, entregar ao senhor e a sinhá, e o que lhe sobrar será seu alimento. A partir desse momento, a cor da pele tem significado, sim. Alguns escapam por conta de serem preteridas ou preteridos do senhorzinho e da sinhazinha. Quantos negros se envolveram com os brancos e saíram lindos filhos mulatos? E já seus filhos não estariam na mesma condição. Estaria entre o céu e o inferno. Isso é fato.
Então, essa cor que a gente menciona agora faz toda a diferença. O Marcelo Gonçalves diz-me o seguinte: um dos motivos do golpe da República foi justamente a questão da abolição. É isso mesmo, Marcelo. Alessandro, grande beijo. Corretíssimo, Marcelo. A nossa questão da abolição, ela soou aos quatro cantos como um agente de dificuldades. Libertar é fácil. Agora, como manter esses libertos é que foi e continua sendo um grande problema para todos nós. Então, quando eu tenho uma questão dúbia falando em cor, eu já percebo que, por conta dessa cor, este pão que se precisa levar para casa, nem sempre se consegue. E isso dito por conta das estatísticas, em virtude da Covid-19, onde a estatística diz que as pessoas que perderam seus empregos, a maioria deles são de cor negra. Ora, se já era difícil, agora está mais ainda. Será que o negro vai estar sempre num processo seletivo de sobrevivência? Até quando isso vai acontecer? Tá difícil. Por outro lado, se essa cor começa a intervir neste processo de levar o alimento para minha casa, o pão, será que essa burguesia também não está pensando que se não der o pão para esse negro, ele não vai ter quem trabalhe para ele? E se o patrão entender que ele pode trabalhar sozinho, parabéns para ele. Agora, se ele não tiver esse entendimento que não pode ser correto e perceber a necessidade da mão de obra, ele terá que pagar para sustentar de forma hipotética, em função dele vir a produzir para essa burguesia. Essa burguesia seleciona aqueles que melhor lhe convém. Mas essa burguesia não percebe que o Brasil é negro e que talvez difícil será encontrar em uma família que não tenha um pezinho, como eu digo sempre em sala de aula para os meus alunos, na África, né? Aqui estou eu. O cabelo não enrolou, né? Mas a epiderme está aqui. Eu não posso ser raça pura. Eu sou a raça pura do meu pai, da minha mãe, da minha família. Mas está aqui, ó. O cabelo não enrolou, mas não tem, olha, os traços, né? Os lábios, né? Não está nada fino aqui. É um pouco fino porque o italiano tem esse nariz horroroso e eu saí com esse nariz também. Então, sobrou tudo para mim, né? Mas na realidade a epiderme é essa. Essa burguesia ainda não teve e não quer ter a percepção de que todos somos iguais perante a lei e perante a Deus. Mas tem algo mais preocupante ainda. Esse negro que está na estatística, Aline, grande beijo aí pro seu netinho, porque você agora virou avó top 10. Parabéns aí, um beijinho para essa criança que não pode ser Flamengo, ele tem que ser Fluminense, né? Antônio José, o meu grande diretor da Alternativa FM, muito obrigado aí por você estar dando uma espiadinha. Então vamos voltar aí a essa burguesia. O que está nos preocupando
é que nós temos um outro lado. Essa cor, que quase sempre é vista como o menor, se ele tiver uma condição financeira boa, parece que essa cor não influencia. E no final, o que nós podemos perceber com isso tudo é que a preocupação não é a cor da pele, a preocupação é do status quo. E isso, o meu doutor advogado aí, Marcelo Gonçalves, muito bem tem como delinear esse meu discurso. Já tá vendo, doutor? É muito complicado num país como o Brasil ainda percebermos essa separação entre o branco e o negro, mas que ela passa a não existir quando este preto, quando este negro tem um poder aquisitivo um tom maior. Aí ele é o senhor, ele é a senhora. Mas se ele não tiver este poder, ele vai ser mais um na estatística de que dizem que hoje, em condições miseráveis, nós temos uma boa parcela, ou a maior parcela dos miseráveis são negros. Que desespero. Então, a cor influencia no pão que vai se levar para casa e o descaso ainda, ou o tapar com paninho, a percepção de que não é a cor que faz com que você, burguês, aumente o seu capital. Esse capitalismo perverso. E amanhã eu estarei falando sobre um tema bem delineado, que veio de fora, escrito por uma pessoa de fora do Brasil, onde ele menciona como será a estrutura laboral daqui para frente. E vocês vão ficar assustados. Fiquem ligadinhos amanhã, porque realmente vai mexer com as nossas estruturas. A Aline Mendes fala o seguinte: enquanto houver privilégios do tipo cotas raciais, questionários em fichas de emprego do tipo qual sua raça, né? Nunca estaremos livres. É fato, aí está. É uma composição dessa fala. O doutor Marcelo Gonçalves diz o seguinte: Célia, a situação é tão complexa que a elite convenceu parte da sociedade negra que políticas mundialmente reconhecidas, como as cotas para ensino superior, são maléficas. Eu não vejo que elas sejam maléficas, mas acabou criando mais um agente de dificuldades. Porque entrar na universidade, independente de cor, muitas das vezes é fácil. O difícil, doutor Marcelo, é este negro que estuda numa escola pública, que a escola pública, que foi sempre uma grande referência, está à deriva. E aí? Ele entra competindo com um aluno que estudou num PH da vida. Eu posso falar porque, para mim, é diferente. Nos pensamentos da vida, nas escolas top. Então, ele vai ficar em desvantagem. Porque, com toda certeza, ele entra, mas ele não sobrevive. Essas questões, elas são camufladas. Elas não são perceptíveis porque não querem que seja. E quando alguém chega para levantar esta bandeira, ele está fazendo uma política. Porque o interesse dele mesmo é os holofotes para ele. Eu nunca poderia ter um cargo político. Uma ocasião, quando me cederam um espaço,
E eu fui toda animada, né? Porque vocês sabem que a professora Célia, ela é prosa, ela gosta de... É aquela história, ela gosta de causar, né? Vocês sabem que o meu slogan é: se não for para causar, é melhor nem ficar. Cristina Vale, obrigado. Se não for para causar, é melhor nem ficar, né? Então eu já cheguei assim, né, com honras, eu, no meu interior, as honras eram minhas, não era de ninguém, achando que eu ia fazer um grande negócio, porque eu seria empossada num cargo público. E aí a pessoa disse para mim: olha, você vai gerenciar a secretaria tal. Aí na época eu olhei, pensei, eu falei: não, amigo, trombadinho eu já tenho lá em casa. Sabe por quê? Porque eu sabia perfeitamente bem que eu ia entrar com uma intenção e seria freado ao longo do tempo da minha gestão, e que eu ia entrar e sair do mesmo jeito, quiçá não responder um inquérito administrativo. Então eu falei: não, deixa eu ficar com o dinheirinho mesmo que eu tenho, que tá tudo certo, porque esse cargo comissionado, um DAS, um CCDAL, não vale a pena para mim. Nós estamos num país democrático de direito, aonde as intenções às vezes são boas, mas colocar em prática é que cria uma dificuldade tamanha que a gente não sabe aonde vai parar. As pessoas agora estão à deriva por conta de quê? Eu volto ao meu nicho, que é o ensino. As pessoas estão à deriva porque, no particular, ainda está o samba do crioulo doido. Não tem nem como dizer. Algumas escolas se prepararam para isso, algumas escolas fizeram um grande investimento, enfim. Mas como é que está esse aluno da rede pública? Se quando as portas foram abertas, apenas 22% desse alunado, regressou às salas de aula. Alunos que estão em locais aonde a internet nem chega, como aconteceu uma entrevista semana retrasada na emissora X, que o aluno, para poder estudar, ele tem que ir para o topo da árvore, onde o pai fez um banquinho. Então do lado direito ele senta, do lado esquerdo o irmão senta, porque a internet só vai ali. E ele com um caderninho ali, naquele sacrifício que só Jesus sabe. Meu Deus do céu, quanta emoção de ver aquele menino lá no meio do mato, estudando em cima de um galho de árvore, porque é aonde a internet consegue chegar, e ele com o celularzinho dele fazendo as liçõezinhas dele. Isso corta o coração de qualquer um de nós. Luiz Alberto, obrigado. Doutor Marcelo Gonçalves me diz que a educação de base foi destruída. Sim, ela foi destruída porque as pessoas hoje só olham para aquilo que dá prestígio. A qualquer momento, quando aquela ministra do azul, do rosa, que é uma coisa louca, quando ela disse que as aulas do ensino fundamental poderiam ser feitas à distância, ela levanta ali uma questão também paralela, que é permitir que algumas crianças não vá mais à escola e possam estudar com os recursos próprios dos seus pais. Uns acharam maravilhoso. Que maravilhoso é esse? Que se nós vamos voltar a 1800, aonde a Casa Grande irá contratar os melhores mestres da cidade para lecionar para os seus filhos. E eles vão sair, sim, doutores, né? Engenheiros, não sei o quê, químicos e por aí vai. E aquele menos favorecido que não pode pagar? E aquele menos favorecido que o pai ou a mãe sequer terminaram o primeiro grau? Aonde e quando esse aluno estudando em casa vai chegar a um curso técnico, vai chegar a uma universidade? Vai ser muito difícil. Vai ser quase que humanamente impossível. Será tirar leite de pedra. Então, como o próprio doutor Marcelo fala, a educação de base ela foi esquecida.
ela é esquecida porque não é interessante, não é viável, não é salutar. Ora, senhores, isso é uma história, eu digo história porque a gente conta, que levaríamos horas e horas numa resenha salutar, não discutindo, porque a gente discute aquilo que busca uma solução, e essa solução a gente não tem, né? Ou tem, mas jamais será ouvida, porque não há interesse de ninguém ter pessoas que estejam imbuídas do sentimento de que tudo pela educação. Mas isso tudo me leva ao discurso que está na mídia, nas redes sociais. O meu e-mail está lotado de gente dizendo: fala alguma coisa, dá sua opinião. Eu não tenho capacidade para dar opinião daquilo que eu não assisto. Eu assisti alguns e desisti. Alguns que eu digo desse momento, que é BBB. Bobagem, bobagem, bobagem. E custa tão caro, né? Pois é. Ontem nós vimos que a cor, o pão e a burguesia estremeceu na hora que elementos externos poderia ser um agente de dificuldade para a instituição tal. Então, vamos chegar lá. Obrigado, Cláudia Faria. Estou muito feliz em saber que você está aí, que você está junto de nós e que tudo está certo e que Deus foi muito bom com você, comigo e com seus familiares. Obrigado por você estar aqui. Muito obrigado, né? Então, ontem, o discurso do apresentador diante de um fato que já era conhecedor que aqui fora causaria um descontentamento, e que foi aplaudido porque disseram: bravo, bravo, você foi excelente. Será que as pessoas ainda acreditam naquilo que estão vendo sem antes fazer uma prévia? Ora, por outro lado, a branquice, eu já vou até inventar aí a branquice. Uma branquice suposta de alguém que tem negro na família, mas que é de um espaço físico onde a elite, a burguesia, prevalece mesmo ele sendo pobre. O cabelo, então aquilo ficou sendo visto como algo tão sem nexo, uma discussão, quase que um pedido de desculpa para que o cara saísse bem e fosse acolhido. Um professor indo em rede nacional se humilhar porque o meu cabelo é assim, assado. Essa fase já acabou. Me aceita como eu sou, que dói menos. E alguns que estão aqui, que são meus alunos, sabem quando eu digo beijinho no ombro o que eu quero dizer. Eu não vou estar jamais eu estarei em nenhum lugar onde eu venha me sentir menor por conta do meu cabelo ou por conta da minha epiderme. Isso não tem como acontecer. Eu não me senti nem pela fala de um, nem pela fala de outro. Não vou dizer que é mimimi, porque eu não estou no interior daquela pessoa que chorou. Eu não posso dizer isso, porque eu tenho que respeitar essa pessoa. Mas será mesmo que neste século eu ainda vou à frente das câmeras e justificar o injustificável? Não tem como fazê-lo. Eu estava diante, em cadeia nacional, de um professor, de um colega de trabalho meu, e eu não me senti, não foi pelo que disseram para ele, eu me senti por ele, professor, estar naquela condição de menos, quando ele é mais. Porque se eu tiver uma figura ilustre, antes dele se tornar uma figura ilustre, ele é um professor. E eu falo isso com muita propriedade, porque o magistério não foi o meu ponto de partida. Eu fiz contabilidade, eu fiz ciências jurídicas e eu fiz administração. Ao final,
é que eu resolvi partir para o ensino. Então eu fico muito à vontade. Eu não estou levantando a bandeira pelo fato de dizer, não, ela é aquela professora de 1800 antigamente, não. Eu não sou professora porque não fiz normal, eu sou professora por ser licenciada, por ter sido pós-graduada, nas duas fases, tanto lato quanto estrito sensu. E aí, eu ter me tornado professora. Por isso estou à vontade. O interessante é que ontem, e através das redes sociais, o que eu percebi foi que o Brasil não está preparado para cor nenhuma. Porque essa burguesia continua sendo seletista e colocando padrões que nós, na realidade, teríamos e temos que repensar. Então, a cor, o pão, a burguesia são questões macro nesse universo que está sendo criado, que é o universo da dificuldade. A Covid chega e muitos fazem um discurso de que foi preciso chegar a Covid para mudar o ser humano. Mentira! Você é o que é e morre sendo o que você sempre foi. Você precisa mudar a tua cabeça. Ana Gabriela, grande beijo. Marluce de Castro, você aí, que bom te ver. Grande prazer em ter vocês aqui. A Gabriela me diz, o Brasil acha que é os Estados Unidos da América. Porque na realidade somos da raça mista, é fato. Então ontem, mais uma vez, se comprovou de que a nossa estrutura ainda é muito dúbia quando se fala em cor, em pão, em burguesia. E eu, no dia 13 de maio do ano passado, eu sempre falo para vocês que ao final de cada programa que eu faço, olha, eu fazendo programa aos 68 anos, imagina, socorro. O programa que eu faço aqui, que já, através do Antônio José que está aí, eu estarei na Alternativa FM, fazendo diariamente esse programa. Ao final do programa, eu sempre gosto de, através de um texto escrito por mim, retratar um momento que eu considero significativo. Bem, Regina, quanto tempo, muito obrigado, prazer em ter você. Então, eu vou ler para vocês um texto que eu fiz no dia 13 de maio do ano passado, mas que ele tem tudo a ver com o momento de hoje. Então, fiquem atentos aí nessa leitura. E quem assim o desejar, eu posso mandar por e-mail, porque é uma coletânea de textos que eu estou montando para terminar um livro onde são textos, contos e poesias escritos por mim. Marluce disse que, professora, sou sua fã incondicional. Eu também sou fã de todos vocês, porque cada pessoinha que sentou à minha frente ou ao meu lado, como aluno, é um ser único. E eu só tenho que agradecer a vocês por terem me dado a chance de dividir em algum momento o espaço de uma sala de aula. Alessandro acabou de dizer que os melhores amigos dele são negros e me orgulho muito disso. Que bom, né? Que um ser humano não está preocupado com a cor da pele, e sim com a amizade, que, independente de qualquer coisa, é um dos bens mais preciosos que o ser humano pode ter. Então eu vou ler um texto para vocês que eu escrevi com relação ao elemento, né, de epiderme escura, se assim posso dizer. A senzala.
A janela sempre aberta, com cortinas feitas de saia velha da sinhá. O vento forte suspende a cortina, permitindo-me ver o campo. E olhando para as minhas mãos, percebo que trabalhei duro para ver um verde tão gigante. Sou escravo, sou escrava. Sabe, gente? Acham que não pensamos, porém, tudo é um ledo engano. Fazemos uma política de confronto, onde a nossa pele determina o nosso destino. O capitão do mato se esconde na bela mata, tirando-nos a chance de sermos felizes. A escravidão assusta e sempre nos exige um lugar lá no canto. E por tudo, necessitamos da chita para enxugar nossas lágrimas, os nossos prantos. As nossas lágrimas, todos os dias, acompanham os soluços que já fez e ainda continua fazendo parte do nosso cotidiano. Em um momento, paramos, pensamos. O Senhor do Engenho, que é o Todo-Poderoso, dono da terra, deflorou nossa amada. O nosso nego, esse um dia foi vendido lá na praça. E nessa hora, sentimos que nossas vidas, pretos e pretas, não valem de nada. A esperança, com tudo isso, quase que acaba. Então, ficou em nossas cabeças algo que faz sentido, porque constantemente somos queimados pelo sol, pelo fogo, pela tristeza e pela chibata. E sabem, quando sou chamada de negro ou negra, nunca vou me importar de assim ser chamado ou chamada. O que não quero e não vou permitir é mais que as pessoas pensem que em algum momento eu vou esquecer tantas quantas foram as porradas. É preciso gritar que não viemos ao mundo por engano. Viemos aqui sim para valer, mostrar quem somos e realizar todos os nossos sonhos. Certo é que fizemos história e nem daqui a 1000 anos irão nos pagar por tantos enganos que nos fizeram passar. Somos resistência, somos humanos. Somos pessoas que não querem, depois de 1988, sermos ainda considerados um ser menor na qualidade de negros e negras. Porque hoje nós somos realmente nosso próprio dono. Então, fica aí uma resposta. Se o negro sofreu, se passou por situações que já nem cabe mais mencioná-las, não foi ontem, não. Continua sendo hoje. A senzala foi aberta. Mas será mesmo que o negro está liberto ou ele será apenas um figurante num filme aonde essa filmagem Deus sabe quando irá acabar? Senhores, o Brasil é negro e não há em lugar nenhum, de norte a sul desse país, onde o negro não tenha sido participante de um futuro. As mãos, os calos, o sofrimento, a chibata. Se ontem
acontecia de forma vertiginosa, hoje acontece de forma camuflada. Então pense, repense, observem que tudo aquilo que tem à nossa volta nem sempre é fato concreto. A realidade cada um traz para si e se torna imbuído desse ou daquele sentimento e pensamento. O que nós queremos mesmo é um país liberto da fome, do descaso, do desrespeito, de uma política onde não se sabe aonde chegar porque ninguém sabe aonde está. Mais uma vez, pensem, repense, observem esses discursos para poder fazer com que você em casa venha aplaudir e dizer: nossa, que show que esse cara deu. Realmente, a conotação é essa, foi um show. E para quem foi esse show? Para aqueles que acreditam? Para aqueles que dizem não tem importância? Ou para aqueles que simplesmente percebem que será que vale a pena sair questionando alguma coisa? Olha, senhores, senhoras, aqueles que me acompanham de quando em vez, eu só posso dizer para vocês que a vida é curta, que os momentos são únicos e que estamos em meio a um emaranhado de confusões em que os nossos políticos ainda não acertaram a mão. Parece que são pessoas que estão ainda engatinhando e testando as condições. É preciso repensar, reavaliar e entender. Se cada um de nós chegarmos a conseguir fazer a nossa parte, o nosso país será muito melhor. Então hoje, o texto que eu queria falar não seria esse, que eu já tinha feito outro texto, mas em detrimento dos e-mails que eu recebi, dos amigos que pediram, então eu mudei o rumo da prosa. Mas amanhã estaremos juntos e misturados e dizer para vocês muito obrigado por vocês terem perdido seu tempinho, me assistido, Marcelo, Alessandro, doutora Denise, doutora Cristine, Sheila, Regina, Marlúcia. Meu Deus do céu, é tanta gente que eu quero falar. É a Penha, é o Luiz Paulo, é a Ana Gabriela. Meu Deus do céu, é tanta criaturinha que só Jesus. Senhores, fui. Muitíssimo obrigado, dizer que valeu a pena ter vocês aqui comigo hoje. Entendam que a cada momento na vida é preciso ter discernimento para poder continuar a caminhar. Obrigado de coração por vocês me aturarem. E amanhã estaremos juntos e misturados às 11 horas, porque se não for para causar, é melhor nem ficar. E falei e ponto. Nesse canal, todos nós teremos voz. E se você quiser uma pauta, mande para mim. Eu vou versar sobre o tema, vamos conversar sobre o assunto, porque o importante mesmo é a gente pelo menos ter 1 hora para ficar em paz. A vida é uma festa. Portanto, quem dança no baile ainda somos nós. Fiquem com Deus. Um bom dia. Fiquem em paz. E que o divino ilumine a casa de todos nós. Foi bom estar aqui mais um dia. E amanhã estaremos conversando sobre outro assunto que provavelmente nos fará muito bem. Participe, conte comigo, bata papo. E se você estiver triste, pode ligar para mim a qualquer hora que a gente vai conversar. O que não podemos é esmorecer. O que
que não podemos é nos enclausular. Precisamos ter voz, precisamos viver, precisamos, acima de tudo, estar em paz. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser. E fui, conto com vocês, espero vocês amanhã, porque falei e ponto.